Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, a gente vai falar muito aqui nesse vídeo sobre o dia do Vasco. Vamos fazer um resumo. Vamos dizer aqui como que está a preparação envolvendo o jogo do Vasco contra o CRB. O Diniz possivelmente vai fazer várias substituições no time vascaíno. A gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, sobre a situação do Nenê. O Ione Gonzalez foi oferecido ao Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre um áudio aí do Lisca que vazou após o jogo contra o Londrina. O Lisca dizendo: treinem da forma como que vocês quiserem, joguem da forma como vocês quiserem. E vamos falar aí sobre a justiça, sobre a política do Vasco da Gama. Bom, é o seguinte, meus amigos, o dia para o Vasco da Gama começou até de certa forma bom para quem gosta de acompanhar outras modalidades. Na Copa Master, o Vasco da Gama venceu o Mulambo da Gávea por 2-0. Nas categorias de base, o nosso Sub-15 empatou com o Madureira por 0-0. O próximo confronto do Vasco da Gama será no dia 18 de setembro contra o Volta Redonda às 9 horas no Nivaldo Pereira. Então força aí, o Sub-15 empatou, mas a gente está aí confiando sempre. Com relação ao Sub-17, também fomos a Conselheiro Galvão para poder jogar contra a equipe do Madureira. O Vasco da Gama venceu por 3-2. Os gols do Vasco da Gama foram marcados por Barros, Paixão e GB. E o próximo confronto do Vasco também acontece no Nivaldo Pereira contra o Volta Redonda no próximo sábado, no dia 18. Perfeito? Eu sempre gosto de falar das categorias de base porque é o futuro do Vasco da Gama. Sempre abro espaço aqui. Com relação à preparação do jogo do Vasco contra o CRB, gente, é obrigação vencer. Essa rodada está sendo muito ruim para o Vasco da Gama. O Botafogo está vencendo o Londrina por 3-0 e a quarta equipe aí pode abrir 8 pontos de diferença para o Vasco da Gama. Cada dia que passa, a vaca deitando mais para o brejo. E essa partida é vital para as pretensões do Vasco da Gama. O Vasco vai ter aí mais 5 dias de preparação para poder treinar. O Diniz será apresentado na segunda-feira, porque é decisão contra o CRB às 19 horas, quinta-feira, lá no Rei Pelé. O Diniz deve reintegrar aí os jogadores MT, Juninho e Vinícius. Jogadores que estão jogando muito bem aí nas categorias de base, na equipe Sub-20. Com a chegada do Diniz, não é garantido que o Valber, zagueiro recém-contratado aí do Cuiabá, comece jogando como titular. O Diniz, ele deverá dar preferência aí para os garotos feito em São Januário. O Miranda e o Ricardo Graça serão observados. E é o seguinte: o Bruno Gomes e o Juninho também podem aparecer como novidades no meio-campo do Vasco da Gama. O Diniz é um entusiasta aí do futebol do Andrei. Ele pediu a contratação do Andrei quando estava lá no Santos, e eu creio aí
que o Andrei também terá mais oportunidades aí com o Diniz em campo. Gente, olho na arbitragem para esta partida aí, porque quem vai apitar Vasco e CRB é o Luiz Flávio de Oliveira. Novamente este palhaço que tem aí aquela cisma de roubar o Vasco da Gama. É um árbitro muito atrapalhão, então a gente tem que ficar atento. Até porque quem vai estar no VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. A gente conhece os dois aí de outros carnavais. Bom, meus amigos, com relação à situação de reforços, lamentavelmente o jogador John Sanches ainda não foi registrado. Eu estou cobrando aqui a agilidade desse pessoal aí do Vasco da Gama, que está muito lento. A gente tomou conhecimento que a negociação com o Nenê segue aí o fluxo. Segunda-feira a gente deve ter uma decisão com relação à vinda do Nenê para o Vasco da Gama quando chega o Diniz. Perfeito? E com relação a mais reforços, o Ione Gonzalez, que não está bem lá no Ceará, jogador que pertence ao Benfica, pode pintar aí no Vasco da Gama, foi oferecido ao Vasco da Gama. Tudo vai depender aí do aval do Diniz. Agora, o que chamou a atenção no dia de hoje foi um áudio vazado aí do Lisca, né? O Lisca, após a derrota contra o Londrina, ele chegou no treinamento e falou assim: treinem da forma como vocês quiserem, joguem da forma como vocês quiserem, e jogou a toalha. A gente vê o quanto o Vasco tem sido sacaneado. A gente que confiava no trabalho do Lisca, essa informação veio do jornalista Janir Júnior, que eu também não confio em jornalista não, mas se o Lisca teve esse tipo de atitude de dizer joguem aí do jeito que vocês quiserem, olha que mau caráter, que mau caráter. E talvez isso explica o fato do Vasco da Gama estar fazendo aí partidas aí horríveis. Perdeu o elenco, se ele falou isso realmente, e é trágico, é trágico. E gente, novamente eu vou falar, o Levenciano tem que entrar aí para dar um soco na mesa, para poder dar um choque de gestão aí, porque isso aqui é Vasco, gente. Isso aqui é Vasco. O Vasco está sendo tratado aí por jornalista, por treinador, por várias pessoas aí como um clube de terceira classe. E isso não pode acontecer em São Januário, cara. Isso não pode acontecer. Como que chega um treinador e simplesmente fala assim: ele é pago para isso, ele é pago para treinar a equipe. Se não estava afim, vai embora, some, não disse o que veio. Agora simplesmente largar essa aí no ventilador, joguem da forma como quiser, ficar sentado no banquinho tomando água mineral. Por isso que eu falo, fora pássaro, fora salgado. Que a justiça resolva essa situação o mais rápido possível, porque o Vasco está sangrando. E com esses resultados que estão acontecendo agora aí, o Vasco cada dia sacramentando mais a sua permanência na Série B. E por mais que o Diniz venha bem intencionado, vai ser difícil, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!